Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doem quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão, hoje, dia 9 de maio de 2022. Se inscreva no canal, esmaga no like, estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês. Chame outras pessoas para assistir, estamos apenas começando o Critica Brasil. Vamos às notícias, minha gente, que se fazem necessárias hoje. Olha essa notícia, pessoal. Em ofício, o ministro da Defesa diz que quer centralizar demandas no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que ele seja representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições. No documento, o ministro afirma que o trabalho do general Heber Garcia Portela, que era o indicado das forças na comissão, estaria concluído. O ofício foi revelado pelo portal G1 e obtido pela Coluna. Após a publicação do documento, porém, a defesa disse que não houve autonomeação de Paulo Sérgio para a função de Portela. O Ministério também negou que o ofício tenha como objetivo retirar o general Heber da função. No documento, o ministro diz que as Forças Armadas têm participado da CTE como envio de propostas para o aperfeiçoamento da segurança e da transparência do processo eleitoral, mas que, como o plano de ação para ampliação de transparência no processo eleitoral foi apresentado no dia 25 de abril, a participação do general Heber Portela estaria concluída. Paulo Sérgio, que tem demonstrado um alinhamento cada vez maior com o discurso de Jair Bolsonaro, de questionar o processo eleitoral, usou o ofício para, mais uma vez, dizer que não conseguiu se reunir com o ministro Fachin. Ele diz: nesse contexto e diante da impossibilidade de tê-lo feito pessoalmente, solicito a Vossa Excelência que, a partir desta data, as eventuais demandas da CTE direcionadas às Forças Armadas, tais como solicitações diversas, participação em reunião, etc., sejam encaminhadas a este ministro como autoridade representada naquela comissão, diz o ofício enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. É o seguinte, eu já critiquei aqui o ministro Luiz Roberto Barroso de ter convidado as Forças Armadas para participar do processo eleitoral, já foi erradíssimo. As Forças Armadas já participavam, não do processo em si, mas da vigilância do processo, da questão do transporte de urnas, da questão da segurança nas sessões eleitorais, até aí tudo bem. Com o avanço da crítica de Bolsonaro, dos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas, o ministro Luiz Roberto Barroso achou por bem trazer para dentro do Tribunal Superior Eleitoral as Forças Armadas, representado aí pela Comissão de Transparência Eleitoral, que é a CTE chamada. Essa Comissão de Transparência tem a OAB, tem Ministério Público, tem partidos, várias entidades. Aí, com os gritos do Bolsonaro, o Luiz Roberto Barroso achou por bem levar para dentro o Exército. Pois bem, o Exército escolheu, dentre os seus nomes, este general, o Heber Portela, que agora o ministro, que é general Paulo Sérgio Nogueira, quer afastá-lo no ofício. Ele mandou a carta para o Tribunal Superior Eleitoral, endereçada ao ministro Edson Fachin, que é presidente, dizendo que os trabalhos de Heber Portela já teriam terminado. E que ele, então, ministro Paulo Sérgio Nogueira, queria, então, receber essas demandas. Ou seja, tirando a competência do general que foi posto pela alta cúpula do Exército, lá das Forças Armadas, e se autodeclarando representante das Forças Armadas ali. É estranho o que ele faz agora. O Heber Garcia Portela foi ali indicação, inclusive, do ex-ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, para que estivesse nessa comissão. E aí agora, estranhamente, o ministro, que está muito alinhado ao discurso de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, que foi o comandante das Forças Armadas, agora o ministro da Defesa, mandou para o Tribunal Superior Eleitoral. Como se dissesse, olha,
este general não quero mais, quem vai ficar no lugar dele sou eu. Mas as coisas não acontecem assim. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral fez isso em um comunicado, em uma questão oficial. Essa comissão, ela foi formada no início, ela não dá para mudar a comissão ao bel prazer de alguém. E aí, isso aí foi muito comentado, quero comentar aqui com vocês até ali a resposta do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje uma nota informando que responderá às questões feitas pelo Ministério da Defesa sobre o processo eleitoral até a próxima quarta-feira. O tribunal, porém, recusou realizar qualquer alteração. Em seu comunicado, o TSE destacou que já respondeu todas as questões enviadas pelos integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, mas que responderá às novas perguntas até quarta-feira, mesmo estando fora do prazo. O tribunal, porém, deixou claro que isso não acarretará em nenhuma mudança no processo eleitoral. O quadro administrativo e normativo das eleições gerais de 2022 está pronto e acabado, de modo que os prazos para alterações no processo eleitoral já foram excedidos. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral lembra que, no atual momento, com ordem e obediência à lei, cumpre executar o que está posto nos termos da Constituição e da legislação, completou a Corte em comunicado. Na semana passada, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu que o TSE divulgasse os questionamentos e sugestões das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral. Também na semana passada, o tribunal, por meio do presidente Edson Fachin, respondeu ao ministro afirmando que não se opõe à divulgação. A mesma posição foi reforçada hoje por meio de nota. Outro sim para o TSE, não há, nem nunca houve, qualquer objeção a que documentos com sugestões sobre o processo eleitoral sejam colocados ao pleno conhecimento público. Agora, é o seguinte, gente, sobre ainda o Tribunal Superior Eleitoral. Essa situação que é muito constrangedora, que a cada momento se mostra mais difícil, é que os generais que começaram a trabalhar com Bolsonaro parece que começaram a se deslumbrar com o poder. A falar ali do general Braga Neto, que parece o mais deslumbrado de todos. Entrou de cabeça, né, com Bolsonaro no governo e ele emitiu uma vez uma nota contra a CPI da Covid, ameaçando senadores. Outra nota que ele enviou, outro recado que ele mandou é que sem o voto impresso não haveria eleições. E nós temos ainda o general Heleno, que é o mais eufórico de todos, não aguenta um peido, mas é o mais eufórico de todos. É muito fácil as pessoas serem corajosas, terem peito, estando armadas, né? É muito fácil essas pessoas darem uma de machão. O Bolsonaro, por exemplo, ele grita, esperneia. Ele é o presidente da República. Ele tem ali policiais à sua disposição. Ele tem a caneta à sua disposição. Então, é muito fácil essas pessoas que se mostram, olha como eu sou machão poderoso, mostrar que são poderosos quando tem o aparato do Estado. Eu queria ver se eles fossem corajosos, se deixassem esse tipo de poder temporal ali de lado. Então, quando eu falo, o Mourão já disse que o processo eleitoral vai ocorrer normalmente, que o alto comando, a cúpula das Forças Armadas não vão ter qualquer dificuldade em qualquer um que for eleito, mesmo que seja um contrário ao Bolsonaro. Agora, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira se mostra muito complacente com Bolsonaro, muito condescendente com ele, quando quer mudar, assim, no tapetão, o representante das Forças Armadas ali, estranhamente, as pessoas ficam estranhando, por que nesse momento quer mudar? Ora, se ele mesmo em carta, no ofício, diz que o trabalho do general lá dentro já terminou, por que ele diz então que agora passa tudo para mim? Ué, se terminou, não tem por que passar para ninguém. O normal seria dizer o seguinte, olha, o nosso trabalho até agora aqui terminou, a gente não tem mais objeções, nós tínhamos ali, fomos convidados gentilmente, erroneamente por mim, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas tudo bem, a gente já concluiu nosso trabalho, nos retiramos ali e
que o processo eleitoral transcorra da melhor maneira. Era isso para eles fazerem. Mas eles buscam de todas as maneiras fazer encrenca, encontrar picuinha, fazer aquilo que o Bolsonaro lhes manda fazer. Os generais obedecem ao Bolsonaro, né? E fazem esse agrado ao Bolsonaro. É muito difícil eles, como comandantes também, falarem qualquer coisa ali que milindre. Porque se o Paulo Sérgio Nogueira se recusa a fazer um pedido ou um mimo para o Bolsonaro vai ficar sem generais para nomear para comandantes. Porque ele já demitiu 3 generais por causa que bateu firme, parece que queria levá-los a um golpe militar, e os generais não aceitaram. Ele demitiu 3 generais. Assim como demitiu o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, por conta disso. Então, o que esperar desses camaradas que estavam ganhando 25, 35 mil, de repente começam a ganhar 100 mil? Começa a ganhar 120 pau. Como esperar que essas pessoas não se balancem? Como esperar que seres humanos frágeis, como qualquer um, não se balancem? O Exército, as Forças Armadas, as pessoas que ali ocupam seus cargos, os generais ou qualquer pessoa, não estão acima de ninguém moralmente, nem acima da lei. Nunca. Né? Às vezes a gente imagina que olha, as Forças Armadas seriam uma espécie de santos, aonde estariam lá no alto, no Monte Olimpo. Não são, são pessoas como nós. Assim como existe as pessoas que levam a cabo a honestidade, o patriotismo, não é? E a obediência à Constituição a sério, tem outros que não levam. Então são pessoas que podem errar, como todo mundo. Agora, tem uns que se assanharam com o poder e se animaram muito, isso é verdade. Como tem general que começa a tuitar, que inclusive Forças Armadas não é para dar palpite em eleição. Exército, Marinha Aeronáutica não é para dar palpite em eleição e processo eleitoral. Aliás, o processo eleitoral já existe desde a década de 30. Quem comanda, de acordo com a própria Constituição, artigo 118 e 119 da Constituição, é a Justiça Eleitoral, representada sumariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então não há por que a gente perguntar o que o general acha, Não. Os generais deveriam voltar aos quartéis, voltar à defesa da pátria, voltar a falar aquilo que sempre falavam, ou seja, ficavam em silêncio ali nos quartéis. Não é? É uma força que tem que atuar em silêncio, para que não dê margem a certas discussões. Então, erra o general a fazer este mimo ao Bolsonaro. Existem várias maneiras, general, de você, sabe, negar, né? Negar com educação, negar com elegância certas coisas que só fazem a gente pensar o seguinte: que espécie de que ofício é esse? Que estranha, né? É estranho, muitas vezes estranho. Olha, o Lula avança nas redes sociais, se diferenciando de Jair Bolsonaro. Lula disse, uma das frases mais badaladas foi: nós vamos vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorrisos, distribuindo amor, distribuindo paz e criação de harmonia. Ele cresce no Twitter, no Instagram, no TikTok, cresce nas redes sociais. E cresce também a chance de que forças chamadas de terceira via, pessoas até que apoiavam terceira via, hoje estão dizendo do voto no primeiro turno em Lula. Democracia contra a barbárie. Paz ou a guerra? Inflação ou controle da inflação? Emprego ou desemprego? Não é? O brasileiro tem que fazer essa escolha. Nunca foi tão fácil decidir. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, minha gente, sobre algumas polêmicas levantadas aqui no discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. Sobre Rita Van Hunt. Para quem não conhece Rita Van Hunt, é uma personagem do ator e professor Guilherme Terreri Lima Pereira, que criticou o discurso do ex-presidente Lula. E lembrando que ele, né, a Rita, que é a drag queen, é o personagem que ele faz,
é muito conhecido nas redes sociais e, sobretudo, é de esquerda, tem defendido muito a questão da democracia e tem aberto os olhos de muita gente. E este personagem vocês estão vendo aí. E Rita Von Hunt, personagem de Guilherme Terreire Lima Pereira, criticou o discurso do ex-presidente Lula no lançamento da pré-candidatura no sábado, dia 7, e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após dizer que Lula se reconciliou com os responsáveis pelo golpe contra a ex-presidente Dilma e não revogará as reformas neoliberais. Achando ali que o Lula tinha que falar algumas coisas. Lembrando, ele disse: esse clima nacionalista embalou o tom de reconciliação com os golpistas responsáveis pela desgraça que hoje acomete os trabalhadores e os povos pobres do Brasil. Boa parte do discurso de Alckmin foi para tentar limpar áreas de Temer ao seu redor, postou. Rita disse em uma série de stories do Instagram que não votará em Lula no primeiro turno. Ele disse: eu fico profundamente triste como o cenário vai se construindo para a política institucional no Brasil. Mas uma vez, mesmo havendo pouquíssima expectativa, esperava ao menos dignidade de Lula em assumir o compromisso com uma agenda que revogasse, no mínimo, as reformas neoliberais de 6 anos de Temer e Bolsonaro. Nem isso tivemos, ele disse. Acredito que, mais do que nunca, este momento nos compele a um voto radical no primeiro turno, que cumpre também uma função de mostrar nossa recusa e insatisfação a esta chapa, acrescentou. Bom, deixa eu dar minha opinião sobre essa situação aqui. Muita gente conhece, muita gente de esquerda, do PT, PCdoB, enfim, conhece Rita Von Hunt, que é o Guilherme Terreire, que faz este personagem, muito inteligente, por sinal, uma pessoa super inteligente, que se você assiste um vídeo dele, você fica antenadíssimo na situação, e principalmente passa informação e passa a sua ideia de uma maneira didática, muito profunda, uma pessoa que lê muito. É um cara muito inteligente. Agora, eu comparo essa situação de querer que seja um voto radical no primeiro turno, às vezes há uma espécie de pensamento de que a gente pode tudo, que está aqui do lado de fora. E nisso a minha crítica vai à Rita Von Hunt e ao Guilherme Terreire. Da seguinte maneira: Guilherme, nós não estamos no momento em que a gente pode ter esse capricho de fazer certas questões, de querer somente candidatos de esquerda por sangue. A gente está no momento em que a própria democracia está sofrendo um perigo, de ditadura, inclusive. Nós estamos passando por um processo muito frágil nas próprias eleições, onde o presidente da República utiliza-se dos mecanismos da aparelhagem de governo para tentar contra a própria democracia, tentando, ali aglutinar, trazer para o seu ninho de serpentes generais da ativa, para que, junto com ele, pressione o Tribunal Superior Eleitoral a implantar regras ou mesmo dizer o seguinte: não aceitamos o resultado das eleições desde que não seja a nossa vitória. Então, o que o Bolsonaro ele tenta é melar as eleições. O processo que a gente está vivendo hoje, processo eleitoral, não é igual ao que a gente viveu em 2018, não é igual ao que vivemos em 2016. Não é igual. É uma coisa totalmente diferente, aonde a gente tem que recuperar primeiro essa sensação de liberdade, de democracia e de que as instituições funcionem bem. Para que a gente exija certo comprometimento ou crítica ferrenha, você vai igualar o seguinte: extrema-direita com extrema esquerda. Não é o que a gente quer. O presidente Lula nunca foi extrema-esquerda. Então, se a gente colocar agora para fora a extrema esquerda, vai afugentar muita gente que pode, por exemplo, dar o resultado das urnas. Porque a maioria das pessoas que estão ali no alvo, como um tiro, tanto para Bolsonaro quanto para o presidente Lula, são as pessoas que estão ali nem esse nem aquele. Ou que aquelas que dizem o seguinte: não vou votar em ninguém, ou então nem vou votar. 38 milhões de pessoas não votaram no Brasil.
No total, englobando essas e mais aquelas que votaram em branco e nulo, somos 82 milhões, salvo engano, de eleitores brasileiros que deixaram de votar. Então, imagine que a gente crie um ambiente de guerra entre o extremismo de Bolsonaro, as falas de Bolsonaro e o extremismo de esquerda, você vai manter uma guerra. O clima que Lula traz para a campanha, e aí eu vejo como uma coisa muito positiva, é um clima de serenidade, é um clima da barbárie contra a democracia, é um clima da guerra contra a paz. Então não é guerra e guerra, não é barbárie e selvageria. A gente tem que saber separar as coisas. O tom que o Lula está trazendo para a campanha é um tom conciliador, sim, com o Brasil, porque o Brasil está irreconciliável. O Brasil está numa guerra. As pessoas deixaram de conversar umas com as outras. Pais deixaram de falar com os filhos. Parentes deixaram de falar com os outros. Amigos de longa data brigaram com o outro. Porque esse é um processo que vem também de Steve Bannon. Vem da Cambridge Analytics, vem de fazer a cabeça das pessoas através do celular, vem de pegar no que há de mais frágil na pessoa, que é o sentimento religioso, é o sentimento pátrio dentro dela, sentimento de ódio ou de empatia e simpatia por alguém. Então nós não estamos passando por um processo normal. Nós estamos vivendo uma fragilidade da qual a gente já viveu em 64. A gente não sabe até que ponto certas pessoas estão comprometidas com a democracia no Brasil. Então a gente não tem nós estamos fora. Como já dizia Lênin, fora do poder, tudo é ilusão. Então fora do poder não adianta a gente reivindicar certas coisas. Vai querer o quê? Que a gente dê um voto útil no PSTU? Vai querer que a gente dê um voto em quem? No PSTU, que não tem 1% de voto, sem chance nenhuma? Vai querer que o vote em quem? Ciro? Bolsonaro? Ou a gente vai lá de Bolsonaro ou vai de Lula. Ou é a barbárie ou é a democracia. Ou é a guerra ou é a paz. Ou é o desemprego ou é emprego. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, nesse momento, nós não estamos, não é salto alto. É o momento de se ver o que a gente está passando. Não é uma coisinha fácil que a gente está vivendo. O Bolsonaro trouxe consigo pessoas que eram para estar ali protegendo as fronteiras e que hoje estão mandando carta para o TSE, que hoje estão ameaçando senadores, estão ameaçando fechar, por exemplo, uma CPI, ou um filho de presidente que diz que é um cabo-soldado fecha o Supremo Tribunal Federal. Então, as pautas dessas que você queria que o Lula pegasse mais forte, no caso da homofobia, no caso dessas questões mais caras, que batesse forte na questão da milícia, que batesse forte na questão de outras coisas que até polêmicas podem trazer muito mais ódio do que propriamente fazer com que as pessoas pensem o seguinte: ora, se eu votar em Bolsonaro é assim, se eu votar em Lula tá no mesmo. A gente não pode pensar assim. É uma coisa completamente diferente. A gente não pode nunca passar a ideia de que votar em Lula é a mesma coisa de votar em Bolsonaro. Jamais. Nós tivemos 8 anos de Lula no poder, 8 anos de democracia, 8 anos que não vimos presidente Lula trazendo igreja para dentro do governo para sujar o nome dos evangélicos. Nós não vimos presidente Lula utilizando de palavra de Deus para tentar manipular a mente dos outros, dizendo que é crente, dizendo que é evangélico. Nós tivemos um democrata, uma pessoa que conversava tanto com católico como evangélico, como qualquer outra religião. Então nós precisamos, primeiramente, enfrentar a barbárie, enfrentar o ataque à democracia. E aí depois, então, essas coisas virão. Porque política não é só de palavra. Política é de atitude. Eu gosto de citar Salomão, que diz: há tempo para tudo nesta terra. Há tempo para tudo. Tempo de viver e morrer, de matar e deixar viver, tempo de dormir e tempo de acordar, tempo de plantar e tempo de semear. Há tempo para tudo. Nós precisamos, primeiro, vencer as eleições para que as mudanças ocorram. Não adianta você jogar contra as pessoas. Nós estamos vivendo num processo onde policiais estão fazendo um motim a favor de um governo que não é a favor deles, mas que passa a ideia a não falar de que é a favor deles, mas o que fez pelos policiais. O que o governo Bolsonaro fez a favor dos policiais? Aumentou o salário? Deu dignidade ao trabalho deles?
fez com que o trabalho deles fosse mais fácil, uma polícia científica, sabe, um aprimoramento, treinamento ou grandiosos projetos? Nada. O que ele fala é, tem que matar, tem que... Mas isso deixa também a polícia fragilizada. O policial, infelizmente, o policial, os militares, na maioria dos casos, eles vão pela fala, pelo que se fala. E eu até aconselharia ao presidente Lula que, né, trouxesse os policiais para perto da gente. Porque a gente precisa dos policiais. Eles têm os seus problemas, tem gente que se filtrou, mas tem muita gente que está precisando, sabe de quê? De um projeto para a segurança no Brasil, que se diga, olha, quando eu for presidente da República, nós vamos reunir com os governadores para colocar um teto de respeito, um salário digno para policial, que vai, muitas vezes, defender uma coisa e morre também. Nós não precisamos de jogar os militares, os policiais contra a gente não precisa disso. Então são coisas que, ao invés de ajudar, vão atrapalhar. Temos as nossas críticas, a gente sabe disso, aonde são as críticas e o que acontece. Mas eu achei brilhante a abertura da pré-campanha do presidente Lula, sobretudo para diferenciar. Nós queremos paz e não guerra, queremos democracia e não ditadura, queremos liberdade e não pressão e queremos, sobretudo, verdade e não fake news nem mentira. Critica Brasil volta à noite às 21h45. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Foi um prazer falar com vocês aqui.